Oi gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje a gente vai falar sobre uma estilista que ela foi icônica, foi uma grande estilista, foi uma grande designer e com certeza o seu nome vai ficar guardado para sempre no mundo da moda. Ela é conhecida como a mãe do punk e muito conhecida também por usar a moda para expressar os seus ideais. Se você conhece um pouquinho ali de história da moda, você já sabe que eu tô falando da Vivienne Westwood. A Vivienne Westwood, ela faleceu no final do ano passado, em dezembro, e ela teve um legado muito importante no mundo da moda. E a história dela é muito legal de contar, porque ao contrário de muitos designers que já vinham ali de uma família mais rica, já vinham de um universo mais artístico, a Vivienne Westwood, ela veio ali de uma cidade pequena e foi construindo a sua carreira ali aos pouquinhos, e ao mesmo tempo é muito legal contar a história dela, porque é uma história que não foi linear. Ela teve ali um momento com a moda, teve um momento de desencanto, depois voltou. Então é muito legal contar essa história também pra gente se inspirar. Bom, a Vivienne Westwood, ela nasceu em 1941 no interior da Inglaterra, numa cidadezinha bem pequena, e com 17 anos de idade ela se mudou para Londres para estudar em uma universidade de Westminster. Então lá ela estudou joalheria, só que após 6 meses ela largou porque ela acreditava que uma pessoa com as raízes dela não conseguiria crescer ali nesse universo. Então ela desistiu, foi trabalhar em uma fábrica e também estudou e tirou uma formação para dar aula. Então ela se tornou professora primária. E nessa fábrica ela conheceu o primeiro marido dela, foi o Derek Westwood, que daí veio o nome dela. Ela teve esse nome a partir ali do primeiro casamento dela, e mesmo depois da separação ela continuou com esse sobrenome. O casamento dela durou pouco tempo, ela teve um filho com o Derek. Em 1965 ela conheceu o Malcolm e casou com ele, e daí que começa toda a história dela e toda essa relação dela com o punk. Então nesse começo a estética da Vivienne, ela era muito punk, era aquela estética do it yourself. Ela teve ali uma loja com o Malcolm, chamada Let It Rock, que foi bem na época que Londres estava com aquela estética rockabilly, as meninas pin-ups, franjinha curtinha, os meninos de topete. O rockabilly era uma mistura de blues com country, e um grande fenômeno do rockabilly na época era o Elvis Presley. Então a primeira loja dela teve essa estética. Depois a loja dela mudou de nome algumas vezes, ela foi para Too Fast to Live, Too Young to Die. Depois ela foi para Saks, que foi a loja mais icônica dessa época da Vivienne Westwood. E depois a loja mudou o nome para Seditionary. A Vivienne Westwood, ela não inventou o punk, ela disseminou essa ideia. O punk estava começando ali nos anos 70, foi um movimento que pregava o anarquismo, o anti-autoritarismo, o anticonsumismo, a liberdade total e a individualidade das pessoas. Então esse movimento nessa época ele estava muito forte por conta de uma crise que o país estava tendo, que a Inglaterra estava tendo, devido ali a índices de desemprego. Foi uma época também de muito escândalo ali da monarquia. Então, parte da população estava um pouco revoltada com isso, e o punk era uma forma de protesto. Além disso, teve um fator importantíssimo que alavancou ali a Vivienne Westwood como mãe do punk, que foi que o Malcolm, atual marido dela, era empresário da banda Sex Pistols, que era uma banda muito famosa de punk na época, era uma banda que estava em ascensão. Então, a Vivienne Westwood vestia os meninos do Sex Pistols, e ela se tornou muito conhecida por isso também. A partir daí, a estética da Vivienne era todos os elementos do punk: alfinete, xadrez, taxa, cinto, couro, roupas rasgadas. E foi uma época que existia essa comunidade que era ali contra o capitalismo, que era uma comunidade mais anarquista, que tinha ali como seu lema o do it yourself, que iria contra a fabricação industrial. Era sobre comprar roupas usadas, reformar, rasgar, costurar de outro jeito, botar alfinete. Então esses foram os tempos que consolidou a Vivienne Westwood como a mãe do punk. Só que ela não parou por aí, porque o punk, a partir ali dos anos 80, ele foi pro mainstream, então ele começou a ser apossado pelo capitalismo. Ele virou ali mais um canal pro consumo. Então a partir daí a Vivienne Westwood já não fazia mais sentido para ela aquilo. Nessa época ela fez a t-shirt que foi muito conhecida, que era uma t-shirt da rainha com um alfinete na boca, então muito conhecida, e que também estampava uma das músicas mais famosas do Sex Pistols, que é God Save the Queen. Então ali nos anos 80 o punk começou a ser tomado pelo capitalismo, virou mais um canal ali de consumo, mais uma estética, mais uma moda que começou a ser usado pelas indústrias, pelo comércio, e a partir daí a Vivienne Westwood se desiludiu,
porque ela viu que muitas das pessoas já não era aquele punk raiz que ela conheceu, a ideia inicial que aquela comunidade tinha, então ela abandonou. E também veio a separação com o Malcolm, e a partir daí ela deixou ali pra lá o punk e começou a trabalhar novas estéticas. Nas próximas coleções dela, ela traz muita referência da época vitoriana, que particularmente é a estética que eu mais gosto dela, a estética que eu acho mais linda. Então, a Vivienne Westwood, ela sempre teve isso muito forte ali na marca dela, essa questão histórica, essa questão política, e quando ela largou o punk, ela transitou para outras questões. Até porque eu acredito que depois que a marca dela teve ali uma notoriedade, não fazia mais sentido ela lutar contra o capitalismo. Afinal, as pessoas, elas criam empresas, elas fazem empresas para lucrar, mas nem por isso ela deixou de usar a moda como um instrumento político. Nas roupas dela, ela expressava as ideias dela, ela protestava contra o desarmamento, ela protestava contra as guerras, ela protestava contra o gasto do governo britânico, e ali nos últimos 10 anos ela estava muito comprometida com o meio ambiente, tanto que ela disse que a moda já não era uma prioridade para ela, a prioridade dela, número 1, era o meio ambiente. Então nas roupas dela, ela estampava diversos protestos em relação às mudanças climáticas, em relação a cuidar do meio ambiente, tanto que tem uma frase muito conhecida dela que é: compre menos, escolha melhor e faça durar. Isso tem totalmente a ver com o nosso último vídeo sobre básicos essenciais. Se você não assistiu, vai lá e assista. Então essa frase, ela foi dita em 2017 e, cara, pra mim essa frase é muito atual, porque é uma frase muito viva nesse último legado dos 10 anos da Vivienne Westwood. E também vale lembrar que em 2008 a marca teve ali um grande aumento nas vendas por conta do filme Sex and the City, que a Carrie usa pra casar um vestido da Vivienne Westwood, que é a coisa mais linda. Não sei se vocês sabem, mas Vivienne Westwood também tinha uma linha de noivas e é incrível, é lindo, lindo, lindo. Entrem no site, procurem lá, tem uma linha de noiva que não é uma noiva tradicional, sabe? É uma noiva Vivienne Westwood. É incrível. E o filme, ele alcançou ainda mais pessoas além ali do público da Vivienne Westwood. Então, trouxe maior notoriedade para ela e ali aumentou as vendas da marca. Então, Vivienne Westwood, ela foi uma estilista, uma designer muito importante em sua geração. E ela também foi muito importante para a Inglaterra. E ela trouxe esse olhar global para Londres através da moda. E isso é tão verdade que em 1992 ela recebeu honraria da coroa britânica. Então é isso. Essa é a história da Vivienne Westwood. É claro, resumidamente, porque ela realmente tem muitos feitos, tem muita história, tem muita coleção incrível. Eu só trouxe aqui mais uma das estéticas que particularmente eu gosto, mas a história dela é muito legal, tem várias transições, remodelações ali da marca. Isso é muito legal porque é justamente o que eu falei, que a gente conversou no vídeo passado, que a gente se transforma o tempo todo, que a gente tá mudando o tempo todo, e a gente consegue ver essa transformação na marca da Vivienne Westwood, conforme ela foi amadurecendo, conforme ela foi se transformando, a marca foi acompanhando ali os ideais dela. Uma vida muito legal, muito divertida, com muita história. Até trouxe aqui minha colinha. Espero que vocês não se importem e espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito obrigada por ter ficado comigo até aqui. Beijo. Tchau, tchau.